Rei do Universo, a gente já cantou hoje de manhã aqui. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, amém. Outro cântico, vamos adorar a Deus. Esse cântico normalmente ele emenda em mais dois outros cantos, por isso que estava lá, Gilmar, emendado. Mas a gente vai cantar só o Vamos Adorar a Deus com uma estrofe a mais que foi inventado aqui, eu acho. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Basta invocar seu nome. Aleluia. Para adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos orar com Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te adoramos e te exaltamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, Pai, que foi entoado nesta noite, Pai. A palavra que foi lida, Senhor, que o Senhor possa colocar em nossos corações, para que nós não tiremos essas palavras do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Nos ajuda com a Tua infinita graça, Pai, pois assim te somos gratos por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amém. Muito bem, irmãos. Então, como eu já disse, a mensagem do boletim, a teologia da cruz, aí como vocês sabem, sempre a mensagem do boletim, o tema é o mesmo da pregação, quando sou eu que prego. Vamos falar sobre o significado da cruz de Cristo nas nossas vidas. E vamos ler dois textos de Coríntios. Conseguiu, Vitinho? Não, né? Colocar então, pronto. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1 logo. Vamos ler no livro de a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1,
de 17 a 25. E depois a gente lê outro pedacinho no capítulo 2, de 1 a 5. Eu vou ler o 17 para os irmãos entenderem de que é que Paulo está falando. O bloco, normalmente, como está na Bíblia de vocês aí, de todo mundo, começa no 18. Mas eu vou ler o 17 para deixar logo claro, desde o 17, de que é que Paulo está falando. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. É daqui que interessa. Ó. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí mais adiante um pouquinho, o caráter da pregação de Paulo, ele diz de novo aqui, capítulo 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, que coisa, irmãos, que diferença a palavra de Paulo aos coríntios, a forma como ele se dirigiu a esses coríntios, que diferença da forma como ele se dirigiu 80 e poucos quilômetros atrás em Atenas, que lá ele demonstrou lá para os atenienses filósofos que ele era tão filósofo quanto eles. Não deu certo não a pregação dele lá. Então, irmãos, ele não deixou lá nenhuma congregação firmada, não deixou ninguém lá, nunca mandou nenhum bilhete para lá. Em Corinto ele chegou da forma devida, digamos assim. Então, irmãos, o que nós sabemos sobre o significado da cruz de Cristo? Em nossa cultura, é normal ver o crucifixo, falei disso hoje de manhã rapidamente para os irmãos, em repartições públicas. Quase toda repartição pública tem um crucifixo lá. Nas sepulturas, quase toda sepultura tem lá um crucifixo. Eu acho que todas têm um crucifixo. E no pescoço das pessoas, que passou a ser uma joia que adorna o pescoço das pessoas. Tudo de forma supersticiosa, e nem percebemos quão nociva é esta conformidade com o mundo, como Paulo diz lá em Romanos 2, capítulo 12, aliás, 1 e 2. Não vos conformeis com o presente século. Por que essa conformidade é tão prejudicial? Porque banaliza o significado da cruz. Banaliza a mensagem da cruz. É apenas um amuleto. Como podemos ver nesses textos aqui que nós lemos, a cruz era a base da pregação de Paulo, mesmo sabendo que a palavra da cruz é loucura, como ele diz aqui. Era e ainda é. Quem poderia, naquele tempo, ou quem pode, nos dias de hoje, conceber um Messias que foi morto numa cruz? Como pode um condenado à cruz ser o Filho de Deus? Como pode um condenado à cruz ser o Messias prometido em todos os profetas lá? Prometido desde Eva, Abraão. Como pode um morto condenado numa cruz ser o Salvador do mundo amaldiçoado pelo próprio Deus? Aí o Salvador desse mundo é outro condenado que morre numa cruz?
De fato, irmãos, a mensagem da cruz é um insulto à inteligência humana natural. Porque é impossível para a mente natural de um pecador natural, é impossível conciliar a crucificação de Jesus, o Filho de Deus, com a graça salvadora inerente a essa ação tão cruel. A crucificação de uma pessoa que era o modo de morrer mais cruel naquela época dos romanos. Como é que pode conciliar uma morte tão cruel? Como pode isso ser conciliado com a graça salvadora? A graça salvadora inerente àquela ação de extrema crueldade. E o que é pior, promovida pelo próprio Deus, determinada pelo próprio Deus. Então, só o Espírito Santo mesmo, como Paulo diz, a loucura da pregação. Só o Espírito Santo mesmo para convencer aqueles que creem. Isso é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Quem não crê, não vem ser conversa, meu amigo. Quem é que vai acreditar nisso? Não tem como acreditar nisso. Isso é um absurdo para a sabedoria humana. Para a sabedoria humana. É por isso que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura. 1,18, como nós lemos aqui, 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 23 ele diz de novo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É natural, como Paulo lembra aos coríntios, isso era o natural, que os judeus pedissem sinais, como foram vistos nos tempos dos patriarcas e profetas. Eles sabiam disso. Isso sim é que seria manifestação do poder de Deus, no entendimento de judeus saudosos de tantas maravilhas que Deus fez entre eles, por todo o deserto, desde a saída do Egito, a caminhada de 40 anos pelo deserto, depois os livramentos em próprio Canaã, tempo dos juízes, tempo dos reis, tanta coisa maravilhosa Deus fez a um povo, inclusive, desobediente. Então isso sim, Deus os conduzia pela mão, de forma maravilhosa. Por isso, os judeus pediam sinais. Eles viveram quantos séculos, ou até milênio, vendo esses sinais maravilhosos de Deus. Aí agora, um crucificado é o nosso Salvador? Não tinha como eles acreditarem num negócio desse, digamos assim. Então eles pediam sinais. O natural também, aquele povo que não era judeu da igreja de Corinto, que eram gentios, o natural era que eles pedissem sabedoria. Eles buscavam sabedoria, porque os seus orgulhosos filósofos, Corinto não ficava muito atrás de Atenas, não, em filósofos, em escolas de filosofia. Ficava muito atrás, não. Atenas ficou famosa por causa dos grandes filósofos, mas Corinto não ficava muito atrás, não. Assim como a cidade de Paulo, Tarso, também não ficava muito atrás, não, em escola de filósofos. Então, irmãos, nós vemos aqui todo orgulhoso filósofo grego, na sua sabedoria, era totalmente inconcebível que a crucificação de alguém pudesse conferir algum tipo de graça, muito menos uma graça salvadora. Como é que o filósofo ia acreditar num negócio desse? Um povo que entendia de filosofia. Isso é irracional. Qualquer pessoa natural com o mínimo de raciocínio lógico, não pode aceitar a palavra da cruz de Cristo, senão como loucura, senão como escândalo, como Paulo diz aqui. Pois a pregação que é loucura para os que se perdem é a mesma pregação que salva pecadores. Como eu sempre falo aqui aos irmãos, e as palavras não são minhas. O apóstolo Paulo ensina que as palavras bonitas e linguagem persuasiva de sabedoria humana são incapazes de salvar alguém. Foi por isso que Paulo rejeitou todo o seu conhecimento intelectual que ele tinha com abundância, toda a sua capacidade de fazer pregações bonitas, com ostentação de linguagem e com sabedoria humana que ele sabia muito bem, para pregar a loucura da cruz de Cristo, porque é exatamente o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Nós lemos aqui o segundo texto.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele tinha essa ostentação de linguagem e de sabedoria, se fosse o caso. Por quê? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha que pregação! E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que um texto deste não serve para os pastores que adoram ser astros de púlpito? A grande maioria, inclusive. O seminário ensina a gente a ser astro de púlpito. Fiz 2 seminários e uma faculdade de teologia. Todos eles ensinavam isso. Tem que impressionar as pessoas. Mas eu vejo Paulo aqui dizendo o contrário. Ou a minha Bíblia é diferente, ou então tem coisa complicada aqui. O que eu digo, é por isso que eu digo para vocês. Eu digo sempre para vocês aqui, é complicado, tem gente que não gosta que eu digo isso. Mas eu insisto em dizer, toda pregação bonita é falsa. Toda pregação bonita que agrade o pecador que está aí ouvindo é falsa. E o pecador que está aí ouvindo, que gostou da pregação bonita, não é salvo. Detalhe terrível. Por quê? Porque uma pregação bonita, ela falseia a mensagem da cruz. Está aqui Paulo dizendo com todas as letras. Ela falseia a mensagem da cruz. Pregação bonita nunca mostra a nossa condição de pecadores, a nossa condição decaída. Pregação bonita não tem alcance além dos nossos sentimentos egoístas. Ela já é feita para agradar os nossos sentimentos egoístas. Pregação bonita nada acrescenta ao conhecimento de Deus e da sua glória. Ela só serve para a glória do pregador. Pregação bonita não nos faz crescer em santidade e no serviço ao próximo. Pregação bonita é falsa porque, mesmo citando trechos bíblicos, é recheada com palavras persuasivas de sabedoria humana e não sabedoria do Espírito. O que a sabedoria do Espírito revelou foi a palavra da cruz. É isso que Paulo explica no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, especialmente o versículo 9, que eu vou ler aqui para os irmãos, que é tão incompreendido por todo mundo. Esse todo mundo é todo mundo mesmo. Quando ele diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Infelizmente, vou repetir, ninguém entende essa palavra de Paulo quase. Já vi pastores, quantos pastores eu já vi pregando nesse texto errado, dizendo que o homem está falando das maravilhas que Deus preparou para nós no céu. Que conversa é essa? Paulo não está falando de maravilha do céu coisa nenhuma, muito menos daqui da terra, como normalmente ouvimos em muitas pregações bonitas e equivocadas. Ele está falando exatamente da revelação que nos foi dada pela pregação, pela sabedoria do Espírito Santo, acerca da cruz de Cristo, acerca do Evangelho de Cristo. É isso como está falando aqui. E da salvação que essa cruz encerra. É isso como está falando. É esta revelação que Deus tem preparado somente para aqueles que o amam. Para o mundo essa palavra da cruz é escândalo, é loucura, mas para nós é poder de Deus e sabedoria de Deus. É disso como está falando, como nem olhos viram, ele estava falando da pregação do Evangelho. Leia o contexto, ele vem falando do poder da pregação do Evangelho. É isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o que Deus tem preparado para todos aqueles que nele criam. A salvação de uma cruz. Vocês sabem o que é isso?
É isso como está explicando lá. E eu já vi tanto pastor falando que isso é algo que Deus tem para nós no céu. E já li livros e mais livros, o pastor dizendo isso também. Mas meu Deus do céu, por que é que esse povo não entende? Resposta, porque são falsos pastores. E pior, pensam que são pastores verdadeiros. Que nem os fariseus do tempo de Jesus achavam que eram mais crentes do que Jesus. E eles achavam mesmo. Então, irmãos, só o poder de Deus, só a sabedoria de Deus é capaz de nos fazer entender o paradoxo da cruz. Ao mesmo tempo em que ali foi cravada a maldição dos nossos pecados em Cristo Jesus, ao mesmo tempo também foi promulgada a nossa libertação da escravidão do pecado. Está consumado. Na mesma hora, a terrível ira de Deus sobre Ele mesmo na pessoa do Filho. Na mesma hora, o maravilhoso amor de Deus, a graça de Jesus nos salvando dos nossos pecados. A gente sabe disso. Ou apenas ouve em pregações maravilhosas. Esta é a revelação daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o apóstolo está falando lá em 1 Coríntios 2,9. Eu nunca vi um pastor explicar isso corretamente. Já vi, eu acho que centena, pregando errado nesse texto aqui, que nem olhos viram, dizendo que é o que Deus tem preparado para nós no céu. Tem nada a ver. Como está falando da pregação da cruz. É a mensagem da cruz, irmãos. É a mensagem da cruz, capaz de salvar pecadores, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os judeus querem sinais, como eles sempre viram. Os gregos querem sabedoria. Isso é loucura? Pois é, mas para os salvos não. É exatamente o poder de Deus. É exatamente o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. Então é por isso que Paulo pregava a mensagem da cruz, porque foi na cruz que Jesus pagou a nossa dívida, foi na cruz que Ele efetuou a nossa redenção, na cruz Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados, foi na cruz que Jesus fez a reconciliação de pecadores com Deus, foi na cruz que o Senhor Jesus despojou principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, como ele escreve em Colossenses. Irmãos queridos, a cruz não é apenas um amuleto contra o mal, como muitos a veem, nem é apenas uma joia a ser pendurada no pescoço, como muitos usam, inclusive os crentes. Se os crentes soubessem realmente qual é o significado da cruz, eles jamais usariam a cruz como um adorno, como uma joia. A cultura faz você com a joia, bota no pescoço um crucifixo aqui, está tudo bacana. Meu amigo, você sabe o que isso significa? Não, não sabe. A cruz, repetimos, foi o instrumento de tortura e morte cruel utilizado pelo próprio Deus para aplacar sua ira, aplicando a sua justiça contra o nosso pecado. E foi o mesmo instrumento que Deus usou para extravasar o seu amor, derramar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, nos conceder a comunhão através do Espírito Santo, a única forma de reconciliar com Deus, o pecador reconciliar com Deus e com o próximo para o dia da sua vinda. Foi na cruz. A gente precisa saber qual é o significado da cruz, para não achar que a cruz é apenas um amuleto contra o mal, ou um adorno bonitinho no pescoço aqui,
sem ter noção do que foi que aconteceu na cruz. Por isso, irmãos, eu insisto em lhes ensinar que não há outra pregação capaz de salvar pecadores, senão chamando pecadores ao arrependimento. Não há. Toda pregação bonita jamais vai salvar alguém, jamais vai converter alguém. A pregação tem que mostrar o que é a cruz e quem é você. Chamar o pecador ao arrependimento. E tem que ser a mesma pregação que vai levar esse convertido em santidade de vida. Não há duas pregações, uma para salvar e outra para santificar, é a mesma. Não há uma pregação para condenar e outra para salvar, é a mesma. A palavra de Deus não voltará vazia, ou ela traz salvo ou traz condenado. Não tem dois tipos de pregação. É a mesma pregação da cruz que converte. É a mesma pregação da cruz que vai nos santificar, para a gente entender como é. É isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, a cada dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que a gente não entende o que Jesus disse? Qual é a dificuldade de entender isso? Andar nessa cruz, com essa cruz todo dia, é negar-se a si mesmo, é exatamente sua santificação. Pois é, a mesma mensagem da cruz que te converte é a mesma que vai santificá-lo. Tem dois tipos de pregação bonita, não existe isso. Somente quando entendemos, irmãos, o real significado da cruz de Cristo, somente quando nós entendemos isso, então nós não nos dobramos ao nosso ego. Lembram? Quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós entendemos essa mensagem, aí nós não nos dobramos ao nosso ego, abrindo brecha para os pecados como orgulho, arrogância, intolerância, presunção, pretensão. A gente acha que só os outros são assim. Pois é, nós somos os outros dos outros. Então estamos enquadrados. Quando eu digo que os outros são assim, alguém lá no meio desses outros está dizendo que os outros são assim. Aí eu estou enquadrado nos outros. Então só há um jeito de a gente se libertar disso, entendendo a mensagem da cruz. Se não, vai ser crente ou membro de igreja, ou pastor, ou seja lá o que for, presbítero, arrogante, orgulhoso, intolerante, intolerável. Toda pessoa intolerante torna-se intolerável. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção a isso. A mensagem da cruz é a única que nos livra de pecados do nosso ego, orgulho, arrogância, intolerância, presunção, pretensão. Pecados que nos afastam de Deus e do próximo. Somente quando entendemos o real significado da cruz de Cristo, repito, longe de vê-la como um simples amuleto contra o mal, nós a vemos como ela é. Terrível instrumento de morte de Jesus por causa dos nossos pecados e maravilhoso instrumento de vida por causa da justiça do justo Jesus que nos é imputada. Essa é a maravilha que Paulo tenta explicar para esses irmãos em quase todas as cartas. O nosso pecado foi cravado na cruz de Cristo, do jeito que, no mesmo momento em que a justiça dele foi outorgada a nós injustos. O pecado dos justos, dos injustos, foi lançado sobre o justo, e a justiça do justo foi lançada sobre os pecadores, sobre os injustos. É esse o mistério que Paulo luta tanto. Eu vejo o desespero de Paulo tentando explicar isso aos irmãos a quem ele escreveu, porque ele sabia que aqueles irmãos não entendiam isso, não. Ele lutou tanto em suas cartas para explicar isso. Pois eu luto aqui do mesmo jeito, com a mesma palavra de Paulo. E do jeito que aborreceu os irmãos da época lá, que levaram Paulo à morte, e aborrece aqui também, só não me leva à morte porque é crime. Hoje aqui é crime, senão mata esse abestado ali.
Irmãos queridos, por isso, essa palavra da cruz é loucura, mas é loucura para os que se perdem, e é poder de Deus para os salvos. Este é o real significado da cruz de Cristo, e esta é a única mensagem capaz de salvar pecadores, e a única mensagem capaz de proporcionar verdadeira comunhão entre os salvos, porque entre eles não pode haver lugar para arrogância, não pode haver lugar para intolerância, para presunção, para orgulho. Crente arrogante, essas palavras são incompatíveis. Crente orgulhoso, essas palavras são incompatíveis, tanto quanto ladrão honesto. Não pode isso, se é ladrão não é honesto. Pois é. Se for crente não é arrogante. Se for arrogante não é crente. Se for crente não é orgulhoso. Se for orgulhoso não é crente. Portanto, essa mensagem da cruz é a única capaz de proporcionar verdadeira comunhão entre os salvos. Então, meus filhos, nossa igreja pequena, sempre foi e continuará, e eu sei disso, pela forma como é pregada e a palavra que é pregada aqui. Eu disse para vocês quando eu cheguei aqui: ah, pastor, vamos crescer. Eu digo, sem chance. Do jeito que eu prego a palavra aqui, jamais será espetáculo aqui. Casa de espetáculo. Que Deus nos conceda graça, meus filhos, para que não adulteremos a mensagem da cruz de Cristo com palavras de sabedoria humana, como Paulo diz aqui. Essas palavras não são minhas, são de Paulo. Nem banalizemos o seu real significado, como a gente vê na sociedade e a igreja secularizada, uma mensagem banalizada da cruz. Que nós não incorramos nesses dois erros, como Paulo explica aqui, que ele ensinava, exatamente a fim de que vivamos testemunhando fielmente o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para louvor da glória dele mesmo, que é o Senhor da glória. Amém. Deus nos abençoe.